trás de mim uma voz forte como trombeta. Eu quero hoje falar sobre esse capítulo 1 contigo, porque você precisa entender como essas cartas chegaram a João, como elas chegaram a cada uma de nós, e o cenário foi todo simplesmente incrível e extraordinário. No dia do Senhor significa que esse dia era que dia da semana, irmã? Domingo. Quando? Domingo. No dia do Senhor, porque aqui o Senhor já havia morrido e ressuscitado, e aí o dia do Senhor ele se tornou, saiu do judaísmo, né, foi para a vida cristã, e era o domingo. Então no dia do Senhor, ele achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta, e que dizia, versículo 11: escreva num livro o que você vê e envie a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Imagine a cena, e João diz no versículo 12 que ele volta para ver quem falava com ele. E voltando-me, você sabe o que ele viu quando ele se virou? Imagina a voz de trombeta, e ele ouve aquele estrondo e aquela voz como uma ordem, e ele se vira para ver quem estava falando com ele. Você sabe qual foi a primeira visão de João quando ele se vira? Adivinha o que ele viu? Candeleiros. Hã? Quando João vira, ele não se depara com Jesus imediatamente, mas ele se depara com 7 candelabros de ouro. Você sabe o que João viu? A igreja. Você consegue entender a importância da igreja? Você é igreja? Mas aqui nós estamos falando dessa reunião de pessoas que congregam com a mesma fé. Então João, ele se vira e ele vê os 7 candelabros de ouro. Ele vê Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muitas vezes nós minimizamos ou tiramos a importância desses encontros, sabe? Mas foi exatamente o que João viu. E entre os candelabros e entre a igreja, ele viu alguém, agora sim, irmã, que é o ápice da história. Ele vê alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Comece a imaginar Jesus aí. Eu quero que você se lembre que Jesus passeia no meio da igreja. Eu e você não podemos desprezar isso. E aí você começa a pensar, a cabeça, versículo 12, os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como chama de fogo. Eu não vou entrar agora nas particularidades e como Jesus se apresenta, porque cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma e tem muito a ver com a realidade e a história de cada uma delas. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Está imaginando Jesus aí? Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sabe aquela espada que diz lá em Hebreus? Que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Sua face era como um sol, quando brilha em todo o seu fulgor. E quando João vê essa cena, ele cai aos pés do Filho do Homem, aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim. Ai, como eu amo essa ordem de Jesus. Você já percebeu quantas ordens de Jesus para nos levantar, para nos encorajar, para dizer que Ele está conosco? Só nesse primeiro capítulo de Apocalipse. E ele olha para João e ele toca em João. Aleluia. Ele toca com a sua mão direita e diz: Aleluia. A minha oração aqui agora é para que nós sintamos a mão de poder do Senhor sobre as nossas Aleluia. vidas. Glória a Deus. Feche teu olho aí, vai, feche teus olhos. Senhor, toca em nós com a sua mão de poder, a sua mão direita, e sopra aos nossos ouvidos para ficar gravado no nosso coração
Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. João, pode olhar para mim? Quantas sentiram aí o toque da mão direita do Senhor, a proteção, o cuidado? Gravou no seu coração, irmão? João cai como morto e ele cai ali paralisado, porque diante da santidade de Deus, eu e você não conseguimos nem ficar de pé. É verdade. Diante da glória não há espaço para autossuficiência. Diante da glória não há espaço para deboche. Diante da glória não há espaço para questionamentos tolos. Diante da glória não há espaço para incredulidade. Diante da glória eu e você só vamos temer. É verdade. Mas Ele vai e toca nas nossas vidas e diz: não temas. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Não temas. Aleluia. Eu tenho as chaves da morte. Não temas. Eu tenho o controle das situações. Não temas. Não tenha medo. Não fique fragilizada por causa do que acontece nesse mundo tenebroso. Eu venci a morte. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho a chave da morte do Hades. Escreva, João, versículo 19: pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Eu quero te lembrar então aqui nessa noite que Apocalipse não é sinônimo de tragédia. Sabe o que nós fazemos quando a coisa está tudo desmoronando? A gente fala assim: eita, estou vivendo o Apocalipse. É o Apocalipse. Mas Apocalipse significa retirar o véu e descobrir o que estava oculto. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Apocalipse é uma trombeta que soa para mim e para você dizendo assim: se arruma, porque Ele está voltando. Aleluia. Ei, coloca em ordem a tua vida. Se acerta comigo. Ele está voltando. Apocalipse é um livro de triunfo. Amém? Apocalipse é um livro de triunfo de Cristo. Um livro de triunfo da igreja. A história não caminha para o caos, irmãs, como a gente gosta de frisar e declarar. A nossa história, ela caminha para um fim glorioso. Oh, aleluia! Conseguiram inverter essa imagem que nós temos aí? Nós podemos estar vivendo situações difíceis, mas nós estamos caminhando para um fim glorioso. O inferno não vai prevalecer. O mundo não terá vitória. O diabo, o anticristo, o falso profeta, todos perecerão. Mas a noiva triunfará. Oh, glória! A morte e a besta vão sucumbir, mas a noiva triunfará. Nós não estamos caminhando para o caos, não. Nós estamos caminhando para a vitória. Por isso que estudar Apocalipse é um incentivo à santidade, é um incentivo a buscar sabedoria, é um incentivo a nos sentirmos encorajadas no sofrimento, é um incentivo a adorar aquele que era, que é e que há de vir, é reconhecer a Jesus como Senhor da história, é dizer: Senhor, eu sei que é o Senhor que me fortalece, e com o seu toque poderoso ouvir a tua voz bradando: não temas. Oh, meu Deus, obrigada, Jesus. Senhor, nós não